Boa noite, está começando o programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de entrevistas do Estado de Goiás com os assuntos mais relevantes. O mandato parlamentar ele é composto por várias pautas, vários temas, várias bandeiras. Seja o mandato de um deputado estadual, de um vereador, de um deputado federal, de um senador. São essas pautas que movem a sociedade. Os anseios sociais são representados pelos nossos parlamentares. Hoje nós vamos falar de um mandato legislativo para inclusão e proteção social. E o nosso convidado hoje é o deputado estadual de Goiás, Charles Bento. Deputado, obrigado pela sua participação, destinar um pouquinho de seu tempo aqui para colaborar conosco nesse tema. Eu que agradeço o convite. Estamos aí para esclarecer qualquer dúvida, qualquer pergunta. E temos algumas perguntas, viu, deputado? Já vi alguns projetos do senhor. Todo ouvido. Já vi os projetos do senhor, temos algumas perguntas aí para fazer. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho dos seus projetos. A gente vai falar sobre situações novas, sobre projetos de governo federal. Temos aí algumas coisas para a gente poder soltar, tá bom? Mas antes, para quem ainda não é do Estado de Goiás, não conhece a sua atuação parlamentar, que temos aí espectadores do Brasil inteiro, viu, deputado? O deputado Charles Bento é empresário e especialista em gestão de trânsito, com uma longa trajetória na política, e iniciou sua atuação pública como vereador de Goiânia em 2008 e foi reeleito em 2012, certo? Nesse intervalo, o senhor esteve como suplente de deputado estadual nas eleições de 2010, mas foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2014, reeleito em 2018 e depois, agora pelo terceiro mandato, reeleito agora em 2022, com mais de 33 mil votos nesse último. Isso mesmo, Rui, esse é o nosso currículo, resumido. E eu vi também que de 2008 para 2012 como vereador, o senhor teve uma crescente também de mais de 100%. Eu tinha tido cerca de 3 mil votos na primeira eleição de vereador e depois 3.500 mais... e agora 33 mil. 33 mil. Então, né? Muitos, né? Parabéns, então, aí pela crescente. Demonstra que tem um trabalho e o eleitorado tem avançado e acompanhado bem o seu trabalho, hein, deputado? E o que é importante, Rui, saber, inclusive as pessoas, muitas vezes tem parlamentares, nada contra, mas consegue se eleger através de mídias sociais, que é importantíssimo, mas muitas vezes não tem aquela prestação de serviço para a comunidade, não tem aquele trabalho realizado, e simplesmente vai lá e faz um vídeo, né, o povo agrada e vai lá e vota nele, né? Sem saber a trajetória, sem conhecer, simplesmente porque talvez ele pegue uma bandeira e de trás de uma câmera fala, e o povo acredita, né? E acaba votando. Eu não, meus votos têm sido aumentados cada vez mais, tem uma crescência, mas isso é de trabalho prestado, de serviço prestado, seja com projetos de lei importantes, de relevância para a sociedade, como também trabalhos sociais que a gente faz, trabalho na área da saúde, enfim, fazendo jus ao nosso mandato. Apesar que o deputado, o vereador, o deputado estadual, federal, a função dele é legislar e fiscalizar, mas ele pode fazer um pouquinho mais do que legislar e fiscalizar. Ele pode também ajudar as pessoas, ele pode também contribuir com a sociedade. E é isso que eu tenho feito e exijo que meus assessores, as pessoas que estão comigo, fazer. Pois é, deputado, você trouxe um ponto importante aqui no começo. A gente vê que tem parlamentares que acreditam que ele não deve conhecer meia dúzia dos seus eleitores pelo nome. Não, né? Conhece mesmo. E isso é até triste, porque a gente passa a ver uma política muito mais de discurso do que de fato de trabalho, de entrega, porque o próprio eleitor está escolhendo alguns parlamentares pelo aquilo que ele grava e coloca, não aquilo que ele entrega de fato na ponta, né? Uhum. E pela trajetória do senhor, eu vejo aqui, o senhor tem uma atuação grande na capital, né? E principalmente na região noroeste de Goiânia, né? O senhor tem um trabalho ainda, mesmo como deputado, barrista, de ir lá na ponta, onde o senhor iniciou e fez esse trabalho. Para o deputado estadual, porque a gente fez isso muito importante também no vereador, né? O vereador que está mais ali perto desse eleitorado, mas o deputado estadual não é fácil, o senhor ter que rodar aí 246 municípios no estado de Goiás, mas como é que funciona esse trabalho lá na ponta, deputado? Eu brinco e costumo dizer que
eu larguei de ser vereador, mas o vereador não largou de mim. Eu continuo sendo vereador. Eu continuo tendo aquele trabalho próximo da população. É óbvio que a gente não consegue, porque quando a gente passa a ser deputado, igual eu já estou no meu 3º mandato de deputado estadual, a gente também representa não só a capital, mas também a gente representa os 246 municípios. É lógico que eu não consigo ir em todos, mas a gente acaba escolhendo ali determinados municípios, que seja 50, 60, 70 municípios, para a gente poder dar assistência para aquele município, destinando emendas, atendendo o prefeito, ajudando ele a resolver o problema das ruas vicinais, das estradas vicinais, que está toda emburacada, tem que conversar com o governador, levar a demanda para o governador, vamos aumentar o brete, vamos erguer o brete, porque está ruim. Temos o programa do governo que é o GMM, que é a pavimentação asfáltica, que é feita em todos os municípios. Então, a gente tem tentado trabalhar o máximo possível nos interiores, mas não podemos esquecer da nossa capital, da qual eu só tenho que agradecer. Rui, eu fui eleito deputado por 3 vezes e vereador por 2 vezes. E nunca tirei menos de 10 mil votos dentro de Goiânia, assim como deputado, sempre aumentando. Tirei uma vez 13.800, a outra 11.700 e agora, por fim, quase 18 mil. Isso é fruto do nosso trabalho. E o que eu encontrei dificuldade na eleição entre 2014 e 2018? Porque no momento que eu virei deputado, eu perdi um espaço na prefeitura de Goiânia. E a maioria das demandas do município de Goiânia, a maioria não, 100% pode-se dizer, é da prefeitura. Está ligado à prefeitura. Liga para a gente, ô deputado, como é que está? Eu preciso que a lâmpada aqui da minha rua, da minha casa, está apagada. Prefeitura. Ô deputado, está todo cheio de buraco, você podia me ajudar? É a prefeitura. Está cheio de entulho aqui, Charles. É a prefeitura. Charles, pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar, preciso correr atrás de uma vaga de CEMEI. É a prefeitura. É lógico que o CEMEI tem toda uma fila, tem todo um respeito, mas a gente tem advogados que muitas vezes que a gente vê que aquela mãe realmente precisa, a gente entra com mandato de segurança. Então, esse trabalho social que nós fazemos e damos atenção para quem realmente precisa, isso é constante, é perene. Então, a gente precisa estar dando essa manutenção. Então, quando as pessoas ficam assim, que eu acho que eu encabulo, que as pessoas fazem o seguinte: como que esse rapaz consegue ser eleito tantas vezes? Como que eles conseguem se reeleger e aumentar os votos? Esse povo está comprando voto. Não, gente, é trabalho. Pode observar que tem alguns candidatos que conseguem ser eleitos através de vídeos. Assim, vamos lá, a própria mídia, televisão, de repente, de vez em quando, sai um de lá que é candidato. Mas ele sai candidato porque ele mete o pau, cadê os deputados, cadê os vereadores? Aí o povo tudo bate palma, fala assim, esse é o cara, ele é a pessoa para me representar. Vai lá e ele tem tantos mil votos, 30, 40 eleitos. Um mandato só, amigo. Que o povo vê que ele não faz nada, não reconduz ele para lá. É um mandato só. Então, ele vai lá e fala um monte de coisa que o povo quer ouvir, mas depois que ele assume o cargo, ele não dá conta de fazer, ou não quer fazer. Estar na cadeira não é a mesma coisa do que criticar a cadeira. Isso. Então, criticar é muito fácil. Hoje, por isso que é muito importante hoje, as redes sociais, porque nela hoje não tem barreira. Ao contrário, que muitas vezes você pega uma emissora de TV, com todo respeito, eles, quando erram de falar da gente alguma coisa, eles muitas vezes não dão o direito da gente se defender. Sim. Entendeu? Então, é muito complicado. E as redes sociais, não. As redes sociais têm condição da gente mostrar o que a gente está fazendo, mas também é um perigo, porque acaba fazendo e mostrando coisas que nem sempre é verdade. Então, tem que tomar cuidado, as pessoas têm que filtrar, saber direitinho o que ele está vendo, se aquilo ali é verdade ou não. Eu ia destacar isso agora, deputado. A rede social, por vezes, ela pode atingir até um volume maior, um público maior de pessoas do que uma mídia tradicional, a televisão. Mas, do mesmo jeito que ela é um potencial
elevador, ela pode derrubar claro. mandato, uma fala, alguma coisa, e esse cuidado tem que ter. Até com o cuidado com o eleitor que está ali na rede, porque o eleitor também está de olho, né? Ele está lá na rede observando, comentando, querendo saber, discutindo, né? E participando. Não, Rui, eu vou te dar um exemplo em cima disso aí. Teve uma discussão que estava acontecendo sobre a questão, na época, se eu não me engano, era a questão do ICMS, estava tendo um acréscimo. E aí questão também do ICMS e também dos impostos do IPVA. E eu mencionei, era o ICMS da gasolina. E eu mencionei, falei assim, ó, eu tenho na minha autoescola uma quantidade X de carro. E eu também estou sendo prejudicado, mas eu vejo que não tem outra saída. Um adversário político foi lá e cortou um pedaço da fala minha, colocou lá que eu tinha uma frota imensa de carro, e que eu estava nem aí se o trem aumentasse. Porque ele pegou só um trecho. Ele pegou um trecho da fala. Então, é muito perigoso a rede social nesse ponto de vista. E era bem no período eleitoral, rapaz. Eu fui questionado várias vezes, né? E eu mostrava, depois eu mostrei o vídeo na íntegra, né? O que realmente eu falei. Mas só que nem sempre chega nas mesmas pessoas. Não tem o mesmo alcance quando é apresentada uma coisa ruim. Eu ainda brinco que tem pessoas, é o seguinte, se você pegar hoje e salvar 200 pessoas que estiver lá no avião, de alguma forma você salvou, sai lá no rodapé do jornal, bem pequenininho, deputado salva 200 pessoas. Mas se porventura, para se defender, você pega uma faquinha de serra, daquela de cortar pão, para se defender, você dá um triscãozinho na perna do cara, dá um furinho, o deputado tenta esquartejar fulano, beltrano, assim assado. É assim, infelizmente. Infelizmente, tem algumas mídias que elas elas não têm essa curadoria e a forma como que é apresentada, elas acabam querendo colocar uma tendência, né? Tem as respeitáveis também, né, deputado? Tem aquelas que fazem o trabalho... Tem as respeitáveis. Fazem Mas o trabalho por que sério, eles fazem isso? Porque o que você faz de bom, além de ser obrigação da gente, isso é fato, mas isso não dá mídia, não dá Ibope. Ibope dá bagunça, Ibope dá ali... Infelizmente o público ele quer ver notícia ruim, a notícia ruim, boa parece que ela não propaga. Ela não né? propaga, ela não é... ele fez mais do que a obrigação dele e tal, né? Mas quando o cara dá um deslize, pisa em falso, é difícil. A gente sofre um pouco isso aqui, a gente tenta fazer até um trabalho propositivo sempre aqui, deputado, de informação de qualidade, e a gente vê a dificuldade que a gente tem de alcançar as pessoas e compartilhar o conteúdo. Se fosse um podcast de fofoca, de falar mal do outro, talvez, a tendência era outra. Mas a gente preocupa com a qualidade do assunto, né, e informar a nossa população. Mas tem muitas pessoas sérias que gostam de programa igual a esse, e por isso que fiz questão de participar. E eu agradeço, deputado. Obrigado mesmo pela força de vontade devido à sua agenda toda de estar aqui. Eu sei que ela é apertada, a gente conseguiu ajustar aí para o senhor estar aqui conosco. Mas vamos lá. O senhor trouxe aqui 2 impostos na sua fala anterior tocando no assunto sobre a rede, só que me lembrou um projeto que o senhor apresentou e foi aprovado, falando sobre ICMS e IPVA. O senhor apresentou um projeto para ampliar o valor mínimo máximo, né, de aquisição de veículo com desconto de ICMS no estado de Goiás e IPVA para pessoas com transtorno do espectro autista e algumas outras deficiências. Antes era R$70 mil o limite de carro que a pessoa podia comprar, e o senhor conseguiu ampliar isso para 140 mil, né? Fala um pouquinho sobre esse projeto para a gente, que ele é importantíssimo, deputado. Teve uma época que o veículo, um exemplo, vou citar aí um Corolla, ele custava em média 84 mil, 80 mil. As pessoas que precisam desses veículos automáticos, não adianta você querer comprar lá um Celtinha, nem tem Celta mais, tem até Celta, mas um automático, um manual, tem que ser um automático. Qualquer carro automático, na época, custava em torno de 60 mil, um mais caro em torno de 80, e aí era 70, até aí era aceitável, beleza. Só que deu um boom, e um Corolla passou a custar 130, 140 mil. Não, o carro popular hoje está acima de 70. Isso, e o governo federal mudou, ele também aumentou o governo federal, mas o governo estadual ele estava estagnado. Não que o governador Ronaldo Caiado não queria, mas é porque ele não tinha ainda percebido, né?
levei ao conhecimento dele, tanto é que ele sancionou. Fiz alteração na lei, né, para que essas pessoas tivessem essa isenção desses veículos até 130 mil, 140 mil. Então, foi onde que eu apresentei. Tem outra coisa que eu apresentei que você não está com ele aí também, que foi muito importante, e o governador depois aprovou. Só que aí ele fez o quê? Ele mandou um projeto dele, como se fosse ele. Mas eu já tinha mandado o meu anterior. E foi aprovado, que é o parcelamento do PCD. Quando causa morte, você que é advogado, você sabe disso. Quando a pessoa falece, na hora de fazer a distribuição dos bens ali, é uma taxa caríssima. Sim. E era tudo à vista. Sim, né? o posto de transmissão de causa-morte, PCD. Isso. E aí, se você não... você tem um tempo lá, para, se eu não me engano, 60 dias, que ainda aumenta mais ainda. Você tem que pagar multa de 10%. Uma multa de 10%. Então, o que eu fiz? Eu, na época, apresentei um projeto de lei para poder parcelar isso. Na época, eu tramitando e tal. Aí o governo entendeu, foi lá e mandou outro para casa e nós aprovamos. E hoje também isso é uma ideia minha, uma iniciativa. E eu vou falar como advogado que atua em inventários, ajuda demais o nosso... Muito. A maioria dos inventários não ia para frente, por quê? Porque a família tinha bens, mas não tinha dinheiro para fazer. E aí depois ficava ainda mais oneroso, porque ele, como não pagava em 60 dias, ele era multado em mais 10% do valor. Sobre o valor. Se bem que é natural, o inventário não encerra até a quitação do imposto, óbvio, tá certo, mas o inventário ele consegue caminhar e fica dependendo só o pagamento da última parcela para encerrar e fechar e cada um seguir a sua vida. Mas aí você pelo menos consegue, né? Porque antigamente a maioria das famílias, principalmente, chegava lá e deixava uma casa, tinha 12 filhos. Aí já começava a brigar pela casa. Aí, de repente, já queria brigar para não pagar o ITCD para eles receber aquela casa. E deixava, às vezes, aquilo... E deixava aí. E usando a casa e depois não ia ter como vender. Então, com esse parcelamento, hoje a pessoa já tem condição de dar entrada, dar início e rápido, né? Se torna muito mais rápido. Então, eu acredito que tenha sido muito bom. Outro projeto que foi o primeiro, eu também me orgulho muito desse projeto, foi o primeiro que o governador Ronaldo Caiado sancionou no seu primeiro mandato, em 2019. Eu estava, inclusive, voltando de uma viagem, se eu não me engano, de Marizia. Na hora que eu passei na cidade de Minas Gerais, eu recebi a notícia que o primeiro projeto de lei que o governador Ronaldo Caiado sancionou foi um projeto meu, que eu acho importantíssimo, mas estão colocando em prática só agora, que é o uso obrigatório da biometria e a telemetria nas entradas de estádio de futebol. Porque no estado do Paraná foi encontrado várias pessoas que estavam sendo procuradas pela justiça. Né? Quando a pessoa ia entrar, tinha uma ligação dos estádios com a polícia. Sim, estava no encontrou banco. Várias pessoas. Mandado de prisão. Sim. E sem contar que depois que aquele baderneiro, um exemplo, está lá no estádio cheio de câmera, aí, de repente, foi aquele pessoal, não para assistir o jogo, mas sim para fazer badernagem. Certo. Detectou, filmou, mostrou, na próxima ele não entra no estádio. Certo. Consegue identificar. E consegue identificar. Então, esse projeto eu apresentei, foi sancionado, mas na época... Está sendo colocado então, em prática agora no Serra Dourada, hoje o Serrinha já está usando já o reconhecimento facial, salvo engano, também o Atlético, acho que foi até o primeiro, não sei se lá no Oba ainda eles já estão preparados. Né? Então, os estádios maiores, igual em Anápolis, Goiânia, estão também se preparando. Conversei com o Guerra, que é o nosso secretário de esporte. Ele falou: Charles, é um sonho nosso, nós estávamos um pouco limitados financeiramente, por isso que nós não implantamos nos estádios estadual, mas nós estamos aí cobrando já dos clubes que têm um potencial melhor financeiro para já começar a colocar em prática. Demorou um pouquinho, mas antes tarde do que nunca, né, Rui? Sim, sem dúvida. E o clube, ele coloca isso aí, Buti, R$1 mais no ingresso de cada um. Ele consegue tirar esse dinheiro e fazer um investimento. E aí acaba tirando, porque a família tem que voltar para o estádio. Eu sou do tempo que tinha Vila Nova de um lado e Goiás do outro. Eu sou vilanovense. E nós saímos de lá, dava talvez uma discussãozinha, jogava um copinho de cerveja do outro lado, mas não passava disso. Hoje nós não podemos ter mais esse espetáculo que a gente sente tanta falta. De repente, um grande clássico que você quer ir lá assistir, você não pode. Por quê? Torcida única. No momento que fizer isso, e começar a tirar os malfeitores
do estádio, o pai de família vai poder voltar a levar seu filho. Deputado, a gente está falando de projetos de trânsito, eu quero até voltar em alguns outros projetos de trânsito que o senhor tem, em algumas discussões, devido ao seu conhecimento, à sua atuação, mas ainda falando sobre esse entretenimento, o senhor apresentou um projeto interessante, que é o da desobrigação ou a permissão para entrada em eventos e até estádios de futebol com alimentos que são comprados em outros estabelecimentos. Isso é um projeto que está em prática no estado de Goiás já desde 2023 ou 2024, não sei, não recordo bem. O Código do Consumidor já é bem claro sobre isso. Não pode existir a venda casada, que é o que acontece no cinema, nos clubes, né? Eu só fiz o quê? Coloquei ela mais explicativa, né? E mostrando quais as punições. Então, eu apresentei esse projeto, porque fala da venda casada, mas não explica direito. Aí eu vou te dar um exemplo. A pessoa vai lá no clube em Caldas Novas, a pessoa lá, a primeira coisa que ele faz é pagar para entrar. Certo. Então, se ele paga para entrar, ele já cobrou o seu serviço prestado. Aí a pessoa vai lá comer, ele tem que pagar de novo. E o problema, até eles ganhar dinheiro, natural, normal, vender o ingresso para brincar nos brinquedos, normal. Agora, chega lá uma pessoa que quer levar a sua família, que não tem muita condição, pagar 20, 30 conto no pastel, igual a gente já viu lá em alguns lugares, lá em Caldas Novas, estou citando Caldas Novas, mas tem em outros lugares também, é difícil. Então, a pessoa pode levar talvez uma mochilinha com seu sanduíche, tal, mas quando o local é gratuito, porque tem pesca e pague, por exemplo, que você entra lá gratuito. Sim. Aí a pessoa, porque na verdade ela não está cobrando então, a entrada, ela cobra a consumação. Está cobrando a consumação. Então já não é venda casada. Então ele não pode levar seu alimento nem sua bebida. Pode ter restrição. Tem essa restrição. Apresentei, foi um projeto assim, até certo ponto um pouco polêmico. Alguns empresários entenderam que eu fui um pouco demais com eles. Eu sou empresário, eu entendo que eles têm ali todo o seu gasto, tem que ter sua manutenção. Eu entendo isso. Mas o que... Ele falou assim, então vamos ver um novo projeto para que tenha um meio termo, né, para a gente poder amenizar isso aí. Eu falei, eu sou todo ouvido, vamos sentar, vamos discutir. Mas isso resolve uma questão simples que às vezes a gente via num show. Às vezes a pessoa já vinha com a lata tomando um refrigerante e ela não era permitida nem entrar com só aquela lata de refrigerante. Ela tinha que beber de uma vez ou jogar fora. O próprio Serra Dourada. O próprio Serra Dourada. Quantas vezes eu entrei lá dentro, eu começava a tomar uma cervejinha lá fora, eu ia entrar, não deixava. Né? Tem também lá na lei, tem a ressalva do material que está sendo usado. Não pode vidro, obviamente. Não pode, né? Interessante. Por segurança até. Então a lei, ela também tem muita cautela, tem muita coisa ali que a pessoa não pode, né? Só chegar, enfiar a cara, não pode. Determinado esse lugar não cobra, ele não pode entrar, né? Ele não pode levar vidro, cerveja de vidro, esse tipo de coisa, refrigerante de vidro que pode causar e machucar alguém lá dentro. Tem algumas regras que não pode para o clube, nem para quem está entrando no clube, nem para os outros que estão lá. Então, mais ou menos isso, o projeto é isso. Já saiu um pouco dos projetos voltados ao trânsito, então eu vou já para uma outra temática que o senhor tem de atuação, sobre moradia. O senhor, já desde vereador, o senhor sempre teve uma atuação quanto à regularização fundiária de Goiânia, do pessoal, principalmente da região noroeste, né? E ainda como deputado eu vi algum trabalho que o senhor já ainda realiza com isso. Como é que é essa pauta, esse projeto dentro do seu mandato? Rui, em 2012, a região noroeste hoje era uma grande fazenda, chamava Fazenda São Domingos. Não é toda a região noroeste, não. Vou citar o Curitiba 1, 2, 3, 4, o bairro da Vitória, o bairro São Carlos, o bairro São Domingos, o Primavera, o Boa Vista. Então, são bairros que era dentro dessa Fazenda São Domingos, que era do Estado. Chegava a eleição, todo mundo falava que ia dar a escritura, mas nunca começava do início, que era fazer o quê? As medições dos terrenos. Na época, o Marcos Abrão, que era o presidente da GEAB, e eu era vereador, em 2011 para 2012, ele começou por essa parte, que foi fazer a medição. Aí, na época, ele fez a medição, tudo, mas aí, quando chegou para assinar os projetos, os treinos, os decretos pela prefeitura, teve o impasse que existia PSDB e PT, aquela briga danada, na época do saudoso
Paulo Garcia. E eu, como vereador na época, eu vendo aquilo tudo acontecer e eu precisando ajudar aquele povo a ter suas escrituras, eu conversei com o Paulo e falei, Paulo, o trem está lá, alguém sentado no processo lá, não querendo assinar porque tem divergências políticas. Ele falou, não, isso não acontece. Eu falei, está acontecendo. E nós precisamos resolver esse problema lá, Paulo. E ele, graças a Deus, chamou o pessoal da Casa Civil, assinou, e naquela época nós conseguimos entregar, estava programado para entregar 15 mil escrituras, naquele momento nós conseguimos entregar mais de 10 mil escrituras. E de lá para cá, né, teve outros movimentos em outros bairros que não faziam parte da Fazenda São Domingos, igual o Fim Social, igual o Jardim Nova Esperança e outros lugares lá da região que precisava de uma intermediação junto à prefeitura, junto aos cartórios, para a gente poder proporcionar essa alegria para as pessoas, que é de dar o terreno para eles de fato e de direito. Era deles de fato, mas não era de direito. Então, nós conseguimos aí atender desde 2012 para cá, nós estamos em 2025, 13 anos, acho que mais de 20 mil famílias que nós conseguimos ajudar, em especial na região noroeste. Ajudei também os vereadores de outras regiões que representam, igual o Carlinho Café, ajudei a resolver um problema na época com quase 500 famílias no Parque Ateneu, ajudei a resolver também na região leste, na época o Tiãozinho do Cais, também ajudou várias pessoas a adquirir sua escritura. Hoje, eu, como deputado, já tenho ajudado alguns outros municípios do interior de Goiás, enfim, dando dignidade às pessoas, porque ela tem muitas vezes a casa, mas não tem ali o documento, e é tão importante essas escrituras, Rui, porque no momento que ele tem, com ela, ele tem condição de ir lá fazer um financiamento, melhorar a sua casa, e no momento que ele faz o financiamento, ele está gerando, ela vai reformar, vai contratar um pedreiro, o pedreiro vai comprar no supermercado, o supermercado vai crescer e vai ter que contratar um rapaz para trabalhar no supermercado, então vai fomentar o comércio local. É muito importante isso. Parabéns, isso é importante. Entrevistamos aqui recentemente um vereador de Goiânia, Bruno Diniz, que foi seu assessor. O Bruno foi meu assessor de 2008 até a eleição de 2020, onde ele foi eleito vereador. Sim. Foi o 9º mais votado em 2020. E nessa a última agora teve quase 7 mil votos pelo MDB. Foi reeleito novamente. Agora em 2024. Em 2024 foi reeleito. E isso é outro fruto, mostrando o trabalho que nós realizamos. O trabalho, ao quanto aí que tem vereador para ser eleito aí que gasta 1 milhão e tanto, nós gastamos só perna, né, boca e pedir o voto. É óbvio que a gente gasta um pouquinho ali com adesivo, gasta um pouquinho com a gasolina, gasta com aluguel de um comitê, né, isso não tem como escapar, mas não é nada exorbitante, igual tem vereadores que conseguem, para ser eleito, gastar um rio de dinheiro, porque nós temos trabalho prestado. Certo, isso é muito bom. E foi uma participação muito boa. Inclusive, ele falou bastante do senhor aqui no nosso podcast. Depois, quem não assistiu, assiste aí. Trabalhador ao extremo. É um vereador certo, correto, trabalhador. Gosta muito de ajudar o próximo. Ele também é advogado, sim, viu, doutor Rui? Sim. E ele me diz que ainda... Eu sei que ele relata os seus próprios projetos de leis na Câmara, que eu exerço a atividade lá e ele, como advogado, na época que ele era meu assessor, ele me ajudou a ajudar várias pessoas também a se aposentar, porque ele tem uma experiência muito grande nessa área previdenciária. Ele me ajudou a conseguir várias, através de mandato de segurança, vagas de CMEI. Ele, como advogado e meu chefe de gabinete na época, conseguiu atender e ajudar várias pessoas em questão de divórcio, questão de inventário, quantas pessoas eles faziam e não cobrava nada. Então, é uma pessoa que realmente ele merece estar onde está. Que bom, que bom. Deputado, antes, eu estava te esquecendo aqui, a gente vai conversando, deixa eu dar um recado aqui para você, advogado que nos assiste. Falamos aqui do vereador que é advogado, e você que tem uma dificuldade de comunicação com o seu cliente, que fica o tempo todo ligando. Doutor, como está o andamento do meu processo? Existe um aplicativo que resolve esse problema. Ele informa na tela do celular do seu cliente uma notificação do andamento do processo e cessa essas ligações insistentes no seu escritório. É o Épito Advogado. Acesse o link aqui embaixo, epitoadvogado.online, e conheça essa plataforma.
E você, jovem, que busca o ingresso no mercado de trabalho por meio de uma qualificação profissional, a Faculdade Delta está com as inscrições do vestibular 2 de 2025 abertas. São 5 cursos de graduação que vão te posicionar no mercado de trabalho. Deputado, voltando aqui então um pouco mais sobre a sua atuação quanto a trânsito. Um assunto mais polêmico aqui agora. E eu quero a sua opinião, do seu ponto de vista, viu? Claro. Ponto de vista. Seu ponto de vista. É discutido agora pelo governo federal a desobrigação do condutor passar pela CFC, o Centro de Formação de Condutores, ou seja, as autoescolas, para buscar uma carteira nacional de habilitação. E que então a pessoa que acha que dirige, vai lá, faz a prova técnica, oral e prática, se passar, ela está apta a pegar a sua habilitação, sem passar pela autoescola. O senhor é empresário do ramo da autoescola, não por isso, mas qual é a sua visão como deputado sobre essa matéria, sobre essa novidade que o governo federal está trazendo? Rui, para mim, isso é um retrocesso. A pessoa que teve essa ideia, para mim, ele é totalmente desconhecedor da matéria. Eu falo isso por conhecimento de causa própria. Não é porque eu sou empresário no segmento. É por conhecimento de fato do que importa e o quão é importante uma autoescola. Eu presenciei como instrutor, que eu já fui instrutor teórico, instrutor prático de carro, de moto, de ônibus e de carreta. Já dei aula em tudo isso, em carro, moto, carreta e carro pequeno, tudo. Para você ter uma noção, o quanto isso é perigoso, as motos, quando vai dar aula, elas têm uma travinha de segurança para aquelas pessoas que não têm muito conhecimento com moto. Então, quando ela vai se soltando e vai aprendendo e tal, a gente vai soltando essa trava. Quantas e quantas vezes, porque moto é um trem muito complicado, você não tem como montar em cima dela para o aluno aprender, então você tem que ficar segurando na mão. Depois que ela pega uma certa habilidade, que a gente tira a trava. Foi N acidentes dentro da pista, de mulher que quebrar dedo, quebrar punho, mesmo com toda a segurança, com todo o profissional dando aula. Não foi 1, não foi 2 e nem 3 acidentes. Foi diverso. Inclusive, autoescolas levaram o processo por causa disso. Inclusive, nós estávamos pensando, na época, até fazer seguro. Pelo mais que a gente cuide, pelo mais que a gente é profissional, mesmo com a trava, acontecia acidente. Agora, você imagina, carro. Eles querem fazer um comparativo igual é lá nos Estados Unidos, igual é na Europa. Lá, 100% dos veículos são automáticos. Nós aqui, 90% da nossa frota ou mais, são carros manuais. Então, esses veículos automáticos, é fácil você aprender a dirigir nele. Quando o cara começa a pisar no acelerador, começou a desembestar, você pega ali e só joga no neutro. Apesar que, mesmo assim, ele não tem um pedal de comando do outro lado para frear o carro. Então, o acidente talvez possa ser um pouco menor. Mas o carro que hoje, se a pessoa for aprender a dirigir, um carro que não tem pedal de comando do outro lado, vai causar muito acidente. Eu tenho um caso que aconteceu comigo alguns anos atrás. Um grande amigo meu chegou em mim e falou assim: Charles, eu quero tirar a carteira da minha filha e eu queria que você fizesse menos a aula, o valor menor. Na época, eu me lembro até hoje, uma aula custava R$13. Falei, não, você é meu amigo, tudo, você vai fazer o seguinte, você vai pagar a parte lá do instrutor e o combustível e ele vai te dar as aulas. Ah, mas mesmo assim ainda fica cara, Charles. Eu nem político era, nem nada, mas é meu amigo. Eu não tenho condição de fazer menos que isso. O instrutor tem que receber, tem que pôr combustível. Eu não estou cobrando o aluguel do carro, o carro é meu. Você vai pagar somente? Não, não vou não. Ele foi, pegou o Passat e foi ensinar a filha dele. Sabe o que aconteceu? Bateu numas manilhas. Ele gastou, olha para você ver, uma aula ia sair para ele R$8, R$9 na época. Eu lembro até hoje, ele gastou R$1.700 para arrumar o Passat dele. Quantas aulas ele poderia ter dado para a filha dele? Pago, sem perigo, sem risco. Graças a Deus, não aconteceu nada com a filha. Graças a Deus, não aconteceu com nenhum pedestre, nada, nenhum acidente. Mas você imagina os pais ensinando os seus filhos hoje, com esses carros potente igual é hoje. Antigamente era Chevetinho 1000, Fusquinha, Fit 147, era estrada de chão.
Era na roça que ensinava. Não é mais, gente. Hoje nós estamos numa capital, estamos com carros que são carros que têm uma cilindrada alta, corre muito. Se não tiver pedal de comando do outro lado, vai acontecer muito acidente, vai morrer muita gente. E essas pessoas que fazem isso, que tem alguns deputados federais que já apresentaram esse projeto, é totalmente leigo, porque se ele souber, ou um dia acontecer um pior com um membro da sua família, por causa disso, aí ele vai pensar, mas aí já é tarde, já é tarde. Então, não é questão só de financeira, porque muitos pais de família também, para você ter uma noção, nós temos mais de 6 mil instrutores dentro do nosso estado de Goiás, entre instrutor de carro, de moto, de ônibus, mais de 300 mil no Brasil. Instrutores. Mais de 11 bilhões de reais que é movimentado em todo o Brasil, com aulas práticas, aulas teóricas. E isso acontece, eu quero embaratear a carteira. Não tem nada a ver. Se ele for pegar e dar aula no carro dele, ele vai ter que pôr combustível. Ele vai ter que pagar alguém para ensinar, ou senão tirar o seu tempo. E o risco? Sim. E aí, e se ocorrer um acidente dentro da autoescola, o custo fica para a autoescola? Totalmente para a autoescola. E não acontece. Rui, eu tenho autoescola e trabalho com autoescola desde os 13 anos de idade. Tirando esses acidentes de moto, que esses aí é inevitável, porque não tem jeito, né? A gente tenta, cai, né? porque ela cai, muitas vezes cai, torce o torno. Tirando esse, os de carro não tem problema. Quando um carro de autoescola bate, quando um carro de autoescola tem um acidente, a maioria das vezes está sem um aluno. É só o instrutor, porque muitas vezes ele vai pegar um aluno em outro lugar, ele deixa um aluno aqui, está atrasado, vai pegar um outro, aí acaba acontecendo os acidentes. Mas com o aluno, não acontece. E no dia que acabar as autoescolas, no dia que eles for dar aula em carros sem ser com pedal de comando do outro lado, vocês vão ver muitas vidas ceifadas. Isso aí eu falo porque eu conheço. Vou dar um exemplo para vocês. Sim. Os instrutores, teve uma época que eles tinham uma mania de, quando ele ia fazer a baliza, quando a gente vai dar aula de baliza para o aluno, que é aqueles 2 pauzinhos, o aluno já está bom para dirigir, já está bem melhor, já está avançado, já pegou lá 12, 15 aulas. Quando a gente tinha uns instrutores que pegava, alguns até fuma, saía do carro para fumar e deixava o aluno lá fazendo a baliza. Rui, nós presenciamos, foi vários acidentes. Inclusive, uma funcionária minha uma vez deixou, rapaz, a aluna foi para o rumo de um portão, rebentou o portão e o povo estava lá na porta desse portão minutos antes, foi só sair para tempo de rebentar. Você vê, e a aluna já havia pego umas 15 aulas. Sim, que já estava na parte de baliza. Eu cheguei no meu funcionário, o dia que eu vi vocês saindo do carro e deixando um aluno dirigir sozinho, eu mando embora na hora. Aí você imagina, ela já tinha pegado 15 aulas, 12, 15 aulas, tanto é que ela já estava fazendo baliza. Quando a pessoa faz baliza, porque ela já tem um controle da embreagem, mas o carro, quando foi para trás, não tinha experiência, ela arrebentou o portão. E acidentes igual a esse já aconteceu muitas e outras autoescolas. Né? Então, é muito temeroso. Quando eles for fazer prova, eu quero ver, chegar lá, um aluno vai fazer prova, o pai acha que ensinou ele, beleza e tal, o aluno vai ficar nervoso num carro particular, o examinador não tem pedal de comando do outro lado, na hora que ele desembestar para aquele tanto de gente lá esperando para fazer a prova no interior, porque é feito na rua, sim, o examinador não vai saber o que fazer, porque não tem pedal de comando do outro lado. O que pode acontecer, amigo? Um acidente gravíssimo. Então, para mim, a pessoa que tem essa ideia de jirico, que é de jirico, é muito desconhecedor, não tem a mínima noção de trânsito. Deputado, perfeito. É importante escutar o ponto de vista de alguém que tem experiência na área, né? O senhor, como esses anos vastos de experiência como condutor, como instrutor, importante demais. Obrigado pela sua colaboração aqui e por não ter se furtado de deixar o seu ponto de vista conosco aqui. Eu que agradeço. Eu até me exaltei talvez um pouquinho da forma que eu falei, porque quando a gente vê uma aberração dessa, a gente fica indignado. E isso, para mim, é uma aberração e um projeto de lei que fala que é um projeto popular e eleitoreiro. Porque o cara quer ganhar a eleição,
Ele não pensa nas consequências. Ele não pensa que amanhã, que uma dessas vítimas pode ser um filho dele, pode ser um irmão, uma mãe dele. Então, ele tem que pensar muito bem. E outra coisa, sem contar a inclusão social, Rui. Sem contar a inclusão social. Quantas pessoas na vida que não tem um carro, não tem condição de ter um carro? Como é que ele vai aprender a dirigir? Como que ele vai aprender a dirigir? Ele precisa da autoescola. Mas se a autoescola, a pessoa não vê como ganhar dinheiro e sobreviver, como que ele vai manter aquilo? Rui, existe uma legislação do Código de Trânsito Brasileiro que os nossos veículos têm uma vida útil. Até pouco tempo atrás, era 8 anos o carro, 5 anos moto. Aumentou agora tanto o carro quanto a moto. Mas nós temos que manter sempre uma frota novinha. Olha para você o retrocesso que essa pessoa está propondo no Ministério do Trabalho, do Transporte. É um absurdo, é um verdadeiro retrocesso. Então, esse projeto não está vindo de dentro do Ministério do Transporte? Está vindo direto do Ministério do Transporte. Tem alguns deputados federais surfando em cima disso aí, achando que está fazendo um projeto que venha beneficiar e, na verdade, está vindo um projeto para prejudicar. Certo. Deputado, o nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente, nosso bate-papo passa muito rápido. Muito rápido, né? Muito rápido. A gente começa a conversar, parece que é muito tempo, mas voa, né? Mas antes de encerrar, eu não poderia perder a oportunidade de estar com o senhor aqui e a gente falar sobre as eleições que se aproximam, ano que vem. A gente está aí, foi calcular, 1 ano do período pré-eleitoral e temos aí várias conversas, várias nuances sobre as eleições a âmbito estadual e federal que impactam diretamente nas eleições do estado de Goiás, às figuras públicas do nosso estado. O senhor é um deputado da base do governador Ronaldo Caiado, né? O governador Ronaldo Caiado se anunciou como pré-candidato à presidência da República. Como é que o senhor enxerga a candidatura dele, a pré-candidatura dele? Com muito bons olhos. Eu acho que o governador Ronaldo Caiado, com a experiência que ele tem, tanto no Legislativo e agora no Executivo, eu confesso que quando ele virou governador eu tinha minhas dúvidas. Por quê? Porque a vida inteira no Executivo, no Legislativo, e não é a mesma coisa. Eu falo isso porque eu sou empresário, então não é a mesma coisa. Mas ele me surpreendeu positivamente. Ele tem feito uma gestão séria, ele teve coragem, porque o político tem que ter coragem. Ele teve coragem de mexer 2 feridas, que é a bandidagem, que foi na área da segurança, e ele deixou a polícia militar, de fato, trabalhar sem amarrar, sem travar eles, né? Mas deixou eles trabalhar como? Trabalhar, investigando, trabalhando, né? Ele também fez um grande investimento na educação. A educação nossa, ela mudou assim, da água para o vinho. Tanto as escolas estaduais, valorizando os alunos, valorizando os professores e valorizando a escola em si. Antigamente, os governantes, o que eles faziam? Para ganhar a eleição, eles faziam, na véspera da campanha, algum projetinho para beneficiar o funcionário público. Mas ele esquecia do aluno, ele esquecia que a escola precisava de um ar-condicionado para os professores, para o aluno que vai pegar a aula, um livro, um material didático. Então, ele mexeu em todas essas áreas. Ele reformou muitas escolas de placa, inclusive na minha região, já quebrou, inclusive eu participei segunda-feira lá do Vitor José, que nós reinauguramos ele, uma excelente obra. Hoje o aluno tem uma ajuda de custo, porque muitas vezes o aluno precisa dessa ajuda de custo para comprar alguma coisinha. Tem essa ajuda todo mês, tem os uniformes, tem o Chromebook, enfim, ele fez esse grande investimento. Então, se ele fizer pelo Brasil a metade que ele fez por Goiás, o nosso país vai ser muito diferente. E na conjuntura política, vem se construindo aí uma conversa, inclusive, dele com o PL, né? Uma possibilidade, de repente, de uma junção, uma união, até uma candidatura, de repente, com o Jair Bolsonaro fora da disputa eleitoral. E aí ele está disputando isso aí, esse espaço com o Romeu Zema, com o Tarcísio, trazendo isso para o estado de Goiás. Se houver uma conjuntura, de repente, do governador Ronaldo Caiado da candidatura a presidente da República pelo PL, como é que ficaria essa disputa eleitoral aqui no estado de Goiás? Se ele chegar a conseguir viabilizar junto com o PL, vai ser uma eleição aqui em Goiás, eu acho muito tranquila, né? Porque eu vejo hoje
o Daniel Vilela, que é o nosso vice-governador do MDB, que é do meu partido, um grande nome e uma grande pessoa para governar, para ser o nosso próximo governador. Vejo hoje que o PL é o partido que hoje pode talvez vier a disputar ou querer pleitear também esse governo, mas se o governador conseguir costurar isso e o Daniel conseguir viabilizar e fazer essa junção, eu acho que Goiás vai ganhar muito com isso, porque eu tenho certeza que o Daniel, como governador, vai fazer muito pelo nosso estado, dando continuidade no trabalho do governador Ronaldo Caiado, né? E é um rapaz jovem que tem muita energia para gastar. E a gente vê que não é uma postura política fácil, né, o Não, deputado? não é. Porque o vice-governador Daniel tem o apoio da maioria dos prefeitos hoje aí do município, né, o MDB. E vem o senador Wilder tentando se lançar candidato a deputado estadual, a governador do estado pelo PL, né? Então, a gente vê que tem Agora, essa questão... muita rodada de conversas aí, né? Isso aí vai acontecer, igual diz o meu pai, fala assim, vai passar muita água debaixo dessa ponte, e aí os próximos capítulos aí a gente vai ver o que vai acontecer. E o deputado Charles Bento é pré-candidato a deputado estadual ou vem a deputado federal? Não, pré-candidato estadual, eu falo que se me der o mandato de federal, eu quietinho lá em casa, falo, não, você fica quietinho que você vai virar deputado federal. Os prefeitos, o pessoal vai votar em você. Eu não quero. Eu não quero, vou te falar por que eu não quero. Importante, era a pergunta que eu ia fazer. Eu sou muito família, eu gosto muito de ficar com as minhas filhas, gosto muito de ficar com a minha esposa, e agora eu tenho mais um motivo ainda, que é a minha neta. Né? Eu tenho uma neta linda, que tem o nome de Aurora, que é o nome da minha avó, que já se foi, e que eu amo de paixão. E Brasília, a gente vai ter que ficar lá terça, quarta e quinta. Aí, a hora que chega, você tem que dar manutenção nos municípios. Aí você pega lá a sexta, sábado, domingo no interior. Quando é que você vai sobrar tempo para sua família? Então, eu trabalho desde novinho, Rui. Eu trabalho desde os 12, 13 anos de idade. Eu acho que agora eu mereço um pouquinho de descanso. Então, eu dou atenção para os meus prefeitos aqui do interior, vou lá nos finais de semana, mas todo dia eu estou com a minha família. Certo. Isso para mim é muito importante. Isso tem um nome, então, para apoio para deputado federal para o ano que vem? O deputado estadual, ele costuma fazer dobradinha com vários deputados federais de determinada região. Aí eu chego ali numa região, é o Adriano do Baldi, chego ali na outra região, é o Glaustinho da Fox, eu chego aqui em Goiânia ou outro lugar, é o Bruno Peixoto. Então, tem muito isso, né? Tem lugar que é a Flávia Moraes, então a gente faz, tem lugar que é aquela Boldrin, né? Qual é o nome dela? Marussa Boldrin. Então, eu não tenho um nome específico, eu não vou ter um deputado federal único em todo o estado. Então, cada lugar representa, o prefeito vai me ajudar e ajudar ela. Então, a gente junta os dois, vê o que vai ser gasto ali naquele município e a gente divide as despesas para ficar uma despesa menor. Certo, entendi. Então, deputado, só agradecer pelo seu ponto de vista, sua participação aqui conosco, mas antes de encerrar, deixa aqui suas redes sociais, para quem está nos seguindo, né, nos assistindo, para te seguir e acompanhar o trabalho que o senhor desenvolve aqui. Primeiramente, uma coisa que eu costumo dizer é que o telefone, quem atende sou eu, e vou deixar aqui o número do meu WhatsApp. É 62, né, claro, é 98409-9448. Pode me ligar, quem vai atender vai ser eu. Raras as exceções, que é o meu assessor, mas mesmo assim, eu que dou o retorno depois. E a questão das redes sociais, o Instagram, deputado Charles Bento. Perfeito. Deputado, muito obrigado novamente. Viu? E fica já um convite para um novo bate-papo aqui conosco. Pode me chamar, ainda mais quando tem um pão de queijinho, igual eu cheguei ali. Comi o pão de queijinho, eu acho que quase tudo, viu? Não, é nosso, era para o senhor mesmo. A hora que eu chegar em casa, eu vou apanhar da minha bolsinha, porque está esperando para nós jantar e eu estou enrolando ela. Não, mas foi só um pouquinho de pão de queijo, vai atrapalhar a janta. Um abração a todos. Estou à inteira disposição, Gabinete 16, na Assembleia Legislativa. Venha nos fazer uma visita, tomar um cafezinho com a gente. Ótimo, muito obrigado. E eu vou lá, viu? Fazer essa visita, tomar esse café lá. E a você que nos assiste,
Fica comigo aqui, peraí, deputado. Fica comigo aqui. Vamos dar um alô pro pessoal aqui. E você que nos assiste, pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela a paciência de sempre, obrigado pelos comentários, obrigado por todo o carinho que vocês nos transmitem aqui nas redes. Deixa aqui embaixo nos comentários o seu ponto de vista sobre esse bate-papo de hoje, sobre o mandato legislativo participativo, de inclusão e de projetos sociais. Siga as nossas redes sociais, Boletim Goiás em todas as redes sociais, o nosso programa no Instagram, ponto de vista _PDV, e as redes sociais da nossa parceira, @TC Multimídia, nosso produtor Lucimar Faria. Um abraço, meu amigo. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoias.com.br. A justiça não é dar a cada um o que é devido, mas é dar a cada um o que é necessário para viver com dignidade. Aristóteles. Uma boa noite e até mais.